Existe tipo de sonhos que nós temos, pastor. Eu já tive essa experiência de de eu ter um sonho, Deus me mostrar algo e eu contar esse sonho para as pessoas. E só até eu entender isso, né? Demorou um pouquinho. Depois eu fui entender que era algo que era pra ter ficado comigo, não era pra mim ter falado. Você entrou num assunto bom agora. Existe esse tipo de sonho que Deus fala com a gente, que a gente tem que guardar pra nós e não ficar falando pras pessoas? Existe. Veja bem, por que muitos projetos são destruídos? Não tem a ver com o diabo, não tem a ver com Deus. Deus contou um segredo pra você. Uhum. Deus contou um segredo íntimo, particular. E a gente sai contando pros outros. Uhum. O diabo ouviu, trabalhou por cima disso, veio a inveja, né? Acontece tantas as coisas e aí já começa a haver uma movimentação espiritual em cima desse sonho que era um segredo que Deus contou para você. É no espírito. Uhum. É no espírito. E aí nós como somos linguarudos, né? A gente não aguenta. A gente sai contando para as pessoas um segredo que o Senhor confiou a você. E aí esse projeto, ele pode até acontecer no futuro, mas você vai atrasá-lo, porque era um segredo, o Espírito Santo confiou em você. Se fosse para contar em público, Deus falaria em público. Aí ele contou. Por que muitos sonhos, pastor, tem trabalho? Eu falo por mim. Tem dificuldade de acontecer. Algo que o Senhor contou para mim, eu saio contando para as pessoas. Nossa, eu sonhei assim, Deus me mostrou. Mas peraí, o Senhor mandou você contar para alguém? Mas a gente vai contando já. Tem sonho, pastor, que eu tenho que eu não conto nem pra minha esposa. Aí você fala, não, peraí, ela é sua carne. Não, porque já tem coisa que eu contei pra minha esposa que bugou a mente dela. Porque o que está no meu espírito não comporta no dela. Uhum. As revelações que o Senhor dá a mim, o segredo a mim, se eu contar, ela trava. Ela fala, meu marido tá ficando meio doido. Meu marido tá indo querendo longe demais. Uhum. Você tá entendendo? Então, são segredos que o Senhor depositou no teu espírito e aí você acaba contando para as pessoas. Mas, nossa, irmão Paulo, eu contei pro meu irmão. Tá, mas o seu irmão, a inveja entrou, o maligno semeou uma semente ali. O que aconteceu com José, né? Exatamente. Esses tempos atrás aí, tem um amigo, ele falou assim para mim, Paulo, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho. Esse sonho já é algo que implantado no coração dele, que Deus deu. Não foi um sonho dormindo, mas também é um sonho implantado pelo Espírito. Sim. É um projeto. Uhum. De abrir um negócio assim, assim, assim. Falei, tá bom, vai bombar, é de Deus, mas não conte pra ninguém. Porque se você contar, principalmente para amigo seu, vai abrir na sua frente. Ele parou assim, nossa, Paulo, o problema é que eu sou linguarudo, já contei. Aí eu falei, ele falou assim, e já abriram na minha frente. Nossa. Não deu nem tempo. Não deu nem tempo de eu dar a interpretação. Ele falou, já abriu na minha frente. Falei, pronto. Era um projeto de Deus pra você. Você revelou o segredo. Uhum. A pessoa que abriu, ela não abriu porque tinha, ela abriu por inveja. Uhum. Então, segredos que Deus coloca no teu coração é seu, é algo íntimo. Uhum. Eu só posso contar se Deus permitir. É verdade. Entendeu? Eu sou prova disso. O sonho que eu tive foi uma situação em que acontecia algo ruim e no final tudo se resolvia. Esse foi o sonho. Sim. Só que eu inventei de contar isso. Eu fui buscar algumas pessoas para me dizer se eu deveria contar esse sonho para a pessoa. Nesse sonho meu acontecia algo ruim com uma outra pessoa. Só que no final, essa pessoa me procurava e eu ajudava ela ali na situação e dava tudo certo no final. Sim. Então o que acontecia? Era alguma coisa ruim que acontecia e no final Deus estava mostrando que aquilo ali ia se resolver, né? Que ia acontecer. Aí eu fui lá buscar, em vez de eu, né, orar a Deus, eu fui perguntar para as pessoas, para algumas pessoas que eu achava que era de Deus. Não vou duvidar que a pessoa era de Deus, mas para aquilo ali não foram pessoas que tinham discernimento para aquilo. Não que as pessoas não eram de Deus. Mas eu peguei e falei assim, não, você tem que contar pra pessoa. Fui lá e contei. Quando eu contei, pastor, virou uma bagunça. Virou uma bagunça. Quando eu contei, virou uma bagunça. Satanás fez porque era uma coisa
que estava sendo planejado, que ia se resolver, e que Deus iria entrar com providência, Deus ia arrumar. Sim. Mas não era para me ter contado. E na hora que eu falei, na hora que eu contei, depois o Espírito Santo ele me falou e que o Satanás ele é astuto, né? Ele arma. Então na hora que eu contei, ele também ouviu. Às vezes Deus mostrou pra mim, mas na hora que você põe pra fora, ele escutou o que você viu. É porque funciona assim, pastor. Existem sonhos proféticos. Depois nós vamos falar sobre, principalmente, sonho que as pessoas têm, que elas sofrem muito, que é de cunho emocional. Então tem muitos sonhos que é da alma, né? E esses é bom tratar. Mas existem sonhos que são proféticos. E sonhos proféticos, o profeta tem que guardar para ele até um comando do Espírito. Até um comando do Espírito. Então o que acontece? Vamos dar um exemplo. A revelação foi certa para a pessoa. Deus mostrou em sonho, Deus mostra para mim em sonho. Mas eu não tive um comando do Espírito para contar. Era só para interceder. Um exemplo, eu vejo pessoas que não têm esse discernimento e esse ensinamento. E ela chega lá, irmã, Deus mostrou para mim o seu marido te traindo, hein? Eu vi, Deus mostrou mesmo. Mas não aconteceu ainda. Só tem um laço no pé dele. E o que era para ela ter feito? Intercedido, orado, ela contou para a irmã. A irmã já foi no marido, a fulana falou que você estava me traindo, seu sem vergonha. E aí, pastor, vira aquela bola de neve terrível. Vira bagunça, né? Meu Deus. Você está entendendo, irmão? Não, eu nunca traí você. Aquela mulher não é de Deus, aquilo ali. Entendeu? Então, olha a bagunça que você causa sem ter o conhecimento. Sem ter o conhecimento. Tem sonho que é de alma, que é cunho emocional. Entendeu? Você tem uma ferida na alma, você acaba tendo um sonho. E aí você vai e conta para outra pessoa, né? Então, tem muito sonho. Eu vejo pessoas, elas sem ter conhecimento, falam, irmão Paulo, eu acordei desesperado essa noite. Falei, por quê? Eu sonhei com meu marido me traindo. É Deus me alertando, não é? Eu falei, não, foi o diabo que trouxe esse sonho para você. Porque se fosse Deus, você não estaria desesperado assim. Primeiro o Espírito Santo de Deus prepararia o teu coração. Primeiro o Espírito Santo de Deus trabalharia em você, para depois ele trazer essa revelação para você. O Espírito de Deus não é um espírito de dúvida. É isso que as pessoas precisam entender. Quem traz dúvida é o maligno. Quem traz divisão é o maligno. Se o Espírito Santo de Deus trouxe uma revelação que o seu esposo está te traindo e houve contenda, que espírito que é esse que traz contenda? Não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus traz edificação. Então, primeiro o Espírito Santo de Deus trabalha no seu coração. Agora ele vai trazer essa revelação a você. Então, a pessoa precisa entender, peraí, foi o diabo que entrou. Como que eu sei? Pela palavra. Pela palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo não é um espírito de dúvida. Se é um sonho profético, pastor, não vai haver dúvida. Foi Deus que deu. Deus não tem variação de dúvida. Deus é perfeito. Deus coloca as coisas no lugar. Trouxe dúvida. Como que eu discerni se o sonho é de Deus ou não? Quando se traz dúvida. Mas Deus, peraí. Não, será? Não é possível. Não, eu acho. Não. Com Deus não tem achismo, Deus é certeza. Com Deus ele vai direto no alvo. Não tem esse negócio de, eu acho que o meu marido está me traindo. Não, Deus não tem com acho. Você está entendendo? Entendi. Então, trouxe dúvida, já fica de orelha em pé, já erga a anteninha aí, porque é o diabo que entrou. E pastor, os sonhos, ele é ligado a algum dom espiritual? Olha, o sonho de Deus, ele está vinculado aí com a profecia. Que nem, por exemplo, você vê como que é a amplitude de falar de dons. Tem gente que fala assim, irmão Paulo, eu tenho dom de visão. Não, a Bíblia não fala de dom de visão. A Bíblia vai falar de 9 dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 12, também vai falar em Romanos de dom de governo, dom de presidir. Mas onde que está então a visão? A visão ela é uma capacidade, ela é uma característica do dom de revelação, da revelação. E aí você pergunta assim, mas como que a pessoa tem revelação? Ela tem o dom de discernimento de espírito, palavra da sabedoria e palavra de conhecimento. Ela carrega esses 3 dons. E aí, através desses 3 dons, é que surge a revelação. E o que é revelação? A revelação é os seus sentidos receberem a coisa. Então, a visão não é um dom. A visão
ela é uma característica da revelação.